Boa noite novamente, irmãos e amigos aqui presentes. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estar junto com os irmãos, eu e a dona Martia e a Rena, e também acompanharam conosco a irmã Lídia de Mossoró, Bereana, formada no Seminário Instituto Batista Bereano, e também poder renovar contato com o irmão Jailson novamente, que estudou conosco há alguns anos, e rever alguns velhos amigos ou colegas de ministério, e também renovar contato com família espiritual, a quem não conhecemos, mas conhecemos muitas pessoas em comum das épocas que tivemos mais contato com o Ceará. Então louvamos a Deus pela comunhão que temos em Cristo Jesus. Agradecemos novamente, queremos constatar a nossa gratidão a Deus e também aos responsáveis por poder participar aqui junto com os irmãos nesse tema, adoração, a partir do livro de Levítico. Nós percebemos a provisão da adoração, que para adorar a Deus é necessário Deus se iniciar, Deus tomar a iniciativa, Deus descer do céu e providenciar libertação, em Êxodo, libertação do Egito, também a libertação espiritual dos pecados, a Páscoa, a redenção. Deus também trouxe seu povo, levou seu povo Israel ao Monte Sinai, onde recebeu a revelação da instrução da construção do tabernáculo. Depois da construção, Êxodo capítulo 40, versículo 34, a glória de Deus encheu o tabernáculo, e do tabernáculo Deus então fala ao povo, por intermédio de Moisés, especialmente dirigido a Arão, como é que o ser humano pode aproximar-se a Deus. Aquela grande palavra no capítulo 1, versículo 1 e 2, quando alguém trouxer uma oferta, e aquela palavra oferta traz mais a ênfase de aproximação, o meio de aproximação, ou o símbolo de aproximação. Então não é simplesmente alguma coisa de contribuir, mas a ênfase daquela palavra é a aproximação, e podemos imaginar do meio de receber audiência com uma grande autoridade. Geralmente traz alguma lembrancinha, especialmente diante do contexto de ofensa, quando se trata de propiciação e de reconciliação. Como é que o ser humano, que constitui-se inimigo de Deus, todo pecado é ato de rebelião, como é que o ser humano pode ser reconciliado a Deus e apaziguar a justa ira de Deus? Não algo explosivo, descontrolado, mas é o empecilho que nós, como pecadores, criamos, formamos, quando pecamos contra Deus, impede a maravilhosa bondade de Deus nos alcançar. É nós que ofendemos a Deus e precisamos, então, um meio que Deus aceita para aproximar-se a Deus, para adorar a Deus, para cultuar a Deus. E observamos então, depois da provisão de adoração, percebemos que no livro de Levítico nós temos os meios que Deus estabeleceu para a adoração, centralizado no versículo-chave, que ocorre numerosas vezes, direta e indiretamente: sede santos, porque eu sou santo. Então, nesse aspecto, percebemos
que a adoração é prescrito por Deus. É Ele que estabelece os meios e as formas para a adoração, que então nos leva à mensagem geral de Levítico em duas etapas. O caminho a Deus, a aproximação a Deus, capítulos 1 a 16, sendo o capítulo 16 o grande eixo do livro, o dia da expiação, e capítulos 17 a 27, a caminhada com Deus, com o que parece o dia a dia de um povo santo. E quero citar a questão do calendário, capítulo 23, o calendário judaico. A partir do sábado, que era um marca-passo do culto ao Senhor. E observamos que todo sábado tinha culto ao Senhor. Todo dia tinha ofertas apresentadas a Deus. No sábado tinha mais ofertas. Sem falar de todo mês, lua nova, tinha mais sacrifícios além do sábado e além do diário, se a lua nova caísse em tal dia. Também nós temos 7 feriados religiosos. E esses feriados religiosos não eram projetados para um descanso a mais para o trabalhador, não foi projetado para um momento de lazer com a família, ou para fazer alguns projetos extras, mas esses feriados religiosos realmente foram momentos de culto diferenciados, de culto diferenciado. E os feriados religiosos não somente olhavam para trás, mas também apontavam para frente. O primeiro no calendário religioso seria a Páscoa, pães asmos e primícias. Lembra da Páscoa, o êxodo do Egito, a primeira Páscoa, e espera a última Páscoa com o Cordeiro de Deus, que não nos tira do Egito, mas que tira o pecado do mundo. Então esses feriados foram momentos de celebrar, de cultuar, de agradecer, de louvar a Deus pelos grandes feitos no passado e espera os grandes feitos no futuro. Também tem uma festa religiosa que cai no meio da safra. Imagine o milho já no ponto e o feijão já prestes para tirar. O momento mais, a estação mais importante da safra, que quando a safra está pronta tem que recolher a safra. Deus então convocou todos os homens para uma viagem a Jerusalém para apresentar, nesse caso, não pães asmos, mas pães com fermento, 2 pães com fermento. Apontava para um grande evento que ocorreu, e não foi por à toa, Atos 2, o dia de Pentecostes. Judeus e gentios em um corpo só. E depois nós temos as festas do final da safra, depois que a safra foi basicamente recolhida. E essas festas do outono apontam especialmente para a segunda vinda de Jesus Cristo. Festa de trombetas, Ano Novo Civil e a festa de tabernáculos. Lembrava que moravam, que habitavam em barracas, estruturas provisórias ao longo do Êxodo, e então iam para o santuário central e armava aí alpendres, barracas, palhoças para então festejar e celebrar o êxodo do Egito, mas também apontam para um dia em que Deus conosco habitará na terra. E o grande dia da expiação
outra festa nessa mesma semana, em que haverá expiação nacional de Israel. Deus vai restaurar o povo judeu e habitar entre nós, na terra, na pessoa de Jesus Cristo. E haverá uma grande fonte de perdão, Zacarias 12, 13 e 14. Amados irmãos, os feriados do calendário judaico eram para levar os judeus a orientar sua vida toda, diária, semanal, mensal, anual, com referência ao culto ao Senhor. E mesmo se caísse no momento inconveniente da safra, ou no início da safra, apresentava as primícias ao Senhor. Uma vida centralizada na pessoa de Deus. Um povo que adora a Deus em dedicação, sem falar então dos anos sabáticos, cada 7 anos, um ano de descanso voltado ao culto ao Senhor. Havia intensivas de instrução nas diversas comunidades em que os sacerdotes, os levitas, tinham a responsabilidade de aproveitar esse ano de instrução na lei, na instrução do Senhor. E depois tinha o 50º ano, um sábado de sábados dos anos. E então, cada geração, a economia da sociedade também girava em torno do jubileu. As dívidas eram calculadas, as compras e vendas, mais ou menos um arrendamento da terra que pertencia a Deus e foi arrendada à família, às tribos, e uma família poderia ceder a sua terra numa espécie de venda, mas essa venda era embasada no dia do jubileu, no ano de jubileu em que a terra revertia e havia um nivelamento, resetar as dívidas. Então a família só podia cair até certo ponto do seu status socioeconômico, se vender para uma espécie de escravidão provisória até o ano de jubileu, em que voltava à sua terra, recebia a sua herança de volta e então poderia começar de novo. Isso é maravilhoso para o bem econômico do país, sim, mas Deus não fez essas leis para isso. Quem quebra a lei de Deus se quebra, quem obedece à lei de Deus tende a se beneficiar, mas aí não é o propósito do povo de Deus obedecer à palavra de Deus, porque aí é um propósito egoísta, antropocêntrico. Então nós percebemos uma caminhada santa. E Levítico capítulos 11 a 27. Hoje pela manhã observamos uma expansão do conceito de santidade. Lá em 1 Tessalonicenses, só para uma referência para contrabalancear o texto, as ênfases hoje pela manhã, 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós temos um conceito que nos lembra que a santidade do Senhor inclui a ausência do pecado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais da impureza, traduzida como prostituição, pecados sexuais. Então, irmãos, a santidade de Deus
com certeza inclui ausência de pecado. Mas o que queríamos constatar no estudo pela manhã, que a santidade de Deus vai além de simplesmente não ter pecado. Os anjos não têm pecado. Lúcifer, ao ser criado, não tinha pecado. E seu pecado constituiu em querer empatar a pessoa de Deus, ser semelhante a Ele. E desta feita observamos que no livro de Levítico, aliás, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, nós temos instruções do Deus Santo para explicar no cotidiano com que parecesse a santidade de Deus entre seu povo. Um povo diferente do Egito, diferente de Canaã, diferente das nações. Um povo diferente com o propósito de atrair as nações ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel. E a carcaça da santidade nós não trazemos para a atualidade, porque a lei foi dada a Israel. Mas a teologia da santidade, isso é ausência de pecado e sendo um povo distinto, separado, diferente, para a glória de Deus, são conceitos que atravessam os textos bíblicos, que transportam de Israel para a igreja. E agora queremos ver a partir de Levítico. Antes desse ponto, lembra que a santidade inclui a ausência de pecado, impureza. Agora queremos levar a 1 Samuel, capítulo 2, uma ilustração da revisão da reunião passada. 1 Samuel, capítulo 2. Aqui nós temos Ana, não tinha filhos, rogou ao Senhor por um filho. Ao receber esse filho, apresentou ele ao Senhor, adoraram lá. E em 1 Samuel capítulo 2, nós temos o Cântico de Ana, um poema que ela compôs, glória ao Senhor. E veja que no versículo 2, ela fala da santidade de Deus. E não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Veja que aqui ela atrela a santidade de Deus com a singularidade, que não há outro semelhante a Ele. Isso vai além da ausência de pecado. Mostra que a santidade de Deus nos leva a entender que Deus é singular na sua grandeza, na sabedoria, no poder, na beleza. Deus é singular, sem igual. E então, quando Ele convoca seu povo a ser um povo santo, isso não é para nós tentarmos aproximar-se e empatar com a pessoa de Deus, mas a santidade do povo de Deus é para mostrar a singularidade de Deus no seu amor, na sua paciência, na sua ira contra o pecado, ira controlada, no domínio próprio. Nos aspectos podemos notar o fruto do Espírito concretizado no nosso dia a dia. Um povo diferente. E além de um povo diferente só para ser diferente, um povo
calculadamente diferente para estabelecer umas práticas, uns valores, uma cosmovisão distinto do mundo. Uma cultura distinta, sendo que cercado pelo mundo, será uma batalha contínua. E a trajetória da história e do cristianismo é uma em que o mundo vai cada vez mais pressionar, com um resultado que a escatologia nos diz que virá um contra Cristo que vai procurar cadastrar todo mundo no seu sistema. E vai ser um grande desafio e sofrimento para o povo de Deus nesse tempo de procurar impor um clone, um molde em todos os habitantes da terra. Vai ser bom para os ímpios, mas para o povo de Deus vai ser sofrimento. Deus quer que seu povo seja santo. E agora queremos perceber, a partir de Levítico capítulo 10, os perigos da adoração. Adoração ao Deus Santo é perigoso. Por quê? Porque Deus é singular e o trato para com Deus precisa ser singular, especial. Não pode ser comum, leviano, de qualquer jeito. Por quê? Porque Deus é santo. O culto aceitável a Deus é um culto ausente de pecado, com boas intenções, mas também regido por uma distinção caracterizado singularidade de Deus. Levítico capítulo 10, quero só dar o pontapé para pegar o contexto ao ler o primeiro versículo. Levítico capítulo 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Oremos. Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra. E ao explorar, procurar entender o livro de Levítico, conceda-nos, Senhor Deus, uma compreensão melhor da maravilhosa beleza, singularidade e grandeza do Senhor. E que esta grandeza nos leva a cultuar ao Senhor com reverência, com sinceridade, de forma diferenciada e especial, para que então o Senhor seja exaltado e o caráter do Senhor seja demonstrado nesse mundo de trevas. Tenha misericórdia de nós, rogamos em nome de Jesus. Amém. Aqui em Levítico capítulo 10, nós temos o segundo subponto do livro de Levítico. Caminho a Deus, capítulos 1 a 16. O caminho a Deus, eu como pecador, eu preciso de um sacrifício. Capítulos 1 a 7 apresentam 5 sacrifícios principais. E os sacrifícios tinham sua ocasião e seus propósitos. Nem todos os sacrifícios eram para resolver o problema do pecado, sendo que o sacrifício pelo pecado, o quarto nessa lista, é então o que lida com o pecado da pessoa que quer aproximar, que quer ofertar, que quer cultuar ao Senhor. Também tem a oferta de holocausto,
uma oferta que era distinguida, no primeiro capítulo, que o animal inteiro era incendiado ao Senhor. Que desperdício! Não, porque Deus é singular. Quanto custa um buquê de rosas cortadas para entregar a uma amada? É desperdício? Não é. E entregar um animal aprovado por Deus com as qualidades aceitáveis por Deus não é desperdício, mas é uma substituição que indica minha dedicação completa ao Senhor. Deus não quer que eu me coloque no fogo para Ele, mas Ele concedeu um substituto aceitável a Ele, que ao ver aquilo, Ele entendia que eu me dedicava por completo a Ele. O sacrifício de holocausto, no sacrifício de manjares, diversos grãos, capítulo 2, que era um complemento dos demais sacrifícios, nunca apresentado só, e era um sacrifício de alimento. Uma parte desse sacrifício era destinada à alimentação dos sacerdotes, então trazia a oferta de manjares, uma porção memorial era incendiada, como símbolo do todo dedicado ao Senhor, e o restante era entregue para o mantimento dos sacerdotes. Os sacerdotes sobrevivem dos sacrifícios. A oferta pacífica. Na oferta pacífica, terceira oferta lá na sequência, nós temos uma oferta em que o adorador e seus convidados, família, até amigos, participava de uma refeição desse animal. Então o adorador apresentava o animal, o sangue era apresentado a Deus, a gordura era queimada, uma porção simbólica, mas o restante do animal era preparada para um banquete na presença de Deus. A oferta de paz pacífica era uma oferta de comunhão, que lembrava que o povo de Deus podia cear junto com o Senhor. Uma oferta de comunhão com Deus junto ao tabernáculo, que o sacerdote que ministrava aquela oferta participava também desse banquete, o ofertante e seus convidados, comunhão com Deus e comunhão horizontal. Veja aí 1 João 1 a 4, os primeiros versículos de 1 João, nessa comunhão. E lembra que justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, não somente ausência de guerra com Deus, mas comunhão com Deus e, portanto, comunhão com os irmãos, como nós desfrutamos esses dias. Agradecemos às pessoas que nos receberam em nome de Jesus, pessoas desconhecidas anteriormente, mas que temos comunhão por causa do vínculo comum com o Senhor. E a oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado era a oferta que lidava pelo pecado, e essa oferta, quero destacar um detalhe da oferta pelo pecado, em que uma parte era queimada, mas outra parte era destinada aos sacerdotes. Sim, a oferta do pecado, os sacerdotes desfrutavam da carne destinada a eles, a provisão de Deus para mantimento do ministro. Então chegamos aos capítulos 8, 9 e 10. Eu preciso um sacrifício e eu preciso um sacerdote para ter acesso a Deus. Levítico 1 a 16, o caminho a Deus, capítulos 1 a 7, por meio de sacrifício, capítulos 8, 9 e 10, por meio de um sacerdote, a consagração do sacerdócio, capítulo 8, a inauguração do sacerdócio, capítulo 9. E aqui nesses capítulos nós temos um ritual bem extenso
E se você quiser grifar sua Bíblia para estudar depois, no capítulo 8, nos primeiros versículos, nós temos reunir os componentes, e Arão e seus filhos deveriam ser lavados, o tabernáculo ungido, e a partir do versículo 14, depois que Arão e seus filhos vestissem as roupas dedicadas ao sacerdócio, no versículo 14 era para oferecer um sacrifício pelo pecado, isso para a consagração do sacerdócio, e era um ritual que seria repetido todo dia por uma semana. Então, no versículo 14, Levítico 8, versículo 14, eu grifei oferta pelo pecado. Nesse ritual de consagração, era oferecido uma oferta pelo pecado, versículo 18, o carneiro da oferta de holocausto. Versículo 22, a oferta da consagração. Versículo 27, lá no final do versículo 27, então, uma oferta movida perante o Senhor, e então aplicava o sangue e compartilhava da comida mais adiante. E veja aí, no versículo 33, Levítico 8, versículo 33, da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias eles vos consagrará. Então era um ritual que era repetido por 7 dias. Por que tudo isso? Será que tem um simbolismo em cada detalhe, cada prego, cada ação? Não sei se teria simbolismo por trás de tudo. Mas umas coisas que podemos observar é que a consagração do sacerdócio era um ritual extenso que valoriza aquela situação, aquele cargo. Por que que numa data especial? Pinta a igreja, faz uma lavagem geral, faz umas adaptações no visual da igreja ou até nas plantas, e depois tem uma programação muito mais elaborada. Isso valoriza o evento. E no casamento, por quê? Todos os detalhes. Isso valoriza a cerimônia. Porque a noiva, tão enfeitada, porque ela não é bonita? Não. Para valorizar a cerimônia e a noiva no casamento. E aqui nós temos a seriedade não somente de valorizar, mas aspectos de beleza. Capítulo 9, nós então temos a inauguração do sacerdócio e uma série de ofertas. Novamente, não vamos olhar esses detalhes, mas eu quero dirigir sua atenção ao versículo 3. Depois dirá aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro, um cordeiro, ambos de 1 ano sem defeito para holocausto. Então, nesse último dia de consagração, para inaugurar o sacerdócio, teria essas ofertas. Versículo 4, um boi e um carneiro para oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor. Ainda continuando dentro do versículo 4, a oferta de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Deus falou no início desse 8º dia, para organizar essas ofertas, que na inauguração do sacerdócio, Deus iria se manifestar. Versículo 6, disse Moisés: estas coisas que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor aparecerá. Então, a partir do versículo 8, Levítico capítulo 9, versículo 8, vão então oferecer o sacrifício pelo pecado. Versículo 9, depois imolou o holocausto. Versículo 15, depois fez chegar a oferta do povo, e o bode da oferta pelo pecado.
Versículo 16, o holocausto. Versículo 18, imolou o sacrifício pacífico. Versículo 22. Levítico capítulo 9, versículo 22. Depois de tudo isso, uma semana de preparativos e um dia de inauguração. Depois Arão levantou as mãos para o povo e abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado. Entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e saíram, abençoaram o povo. Versículo 23, lá no final eu grifei: e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Nessa inauguração do tabernáculo lá no final de Êxodo, e agora aqui, a inauguração do sacerdócio, final de Levítico capítulo 9, nós temos a glória do Senhor sendo manifestada. E no versículo 24, o fogo no altar de bronze foi iniciada, foi acendida pelo próprio Deus. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar, e vendo o povo, jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. Acesso a Deus por meio do sacerdócio, e aqui Deus instituiu os ministros que seriam mediadores, pessoas credenciadas por Deus, que poderiam representar as ofertas do povo, apresentar as ofertas do povo ao Senhor. Momento glorioso. Adoração maravilhosa. Mas no capítulo 10 nós temos os perigos da adoração, à luz da santidade de Deus. Já lemos o versículo 1, veja que 2 dos 4 filhos de Arão apresentaram ao Senhor, colocaram nos seus incensários fogo estranho para então apresentar diante da cortina encostado ao santíssimo lugar, e iriam apresentar incenso ao Senhor. Aspectos que faziam parte do ministério do sacerdote. E o texto aqui diz que trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Versículo 2, então saiu fogo do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Aqui em Levítico capítulo 10, nós temos os 2 filhos de Arão, o sumo sacerdote, que seriam herdeiros no sacerdócio. Depois de Arão morrer, o sumo sacerdócio seria hierárquico, mas por herança, tipo uma monarquia. E estes 2 foram mortos por Deus. Imagino talvez uma espécie de relâmpago. Matou Nadab e Abiú. E então nós perguntamos, fogo estranho, o que era esse fogo estranho? Será que pegou brasas que não eram do altar de bronze? Será que talvez estiveram embriagados? Porque lá no versículo 9 tem a instrução acerca de vinho e bebida forte. Não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo. Versículo 10, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Versículo 11, e para ensinardes os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Então talvez Nadab e Abiú estavam embriagados quando eles apresentaram esse fogo estranho. Mas, irmãos, eu entendo que o próprio texto explica por que foram mortos. Os perigos da adoração estão em torno de atingir a santidade
de Deus, tratar Deus como qualquer um, a irreverência. Veja aqui no versículo 1, lá no final diz, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, e está aí a explicação, o que lhes não ordenara. Perceberam, irmãos? Fugiram daquilo que Deus estabeleceu. E quando fugiu daquilo que Deus estabeleceu, não importa o que for que seja, porque não foi o que Deus estabeleceu. Será que eles entraram com intenções maldosas, queriam afrontar ao Senhor? Será que eles tinham intenções pecaminosas? Duvido. O problema não era algum pecado ou intenção. O problema é que desconsideraram com quem adoraram, se apresentaram. E achavam que podia fazer um jeitinho. Não. Fazer do meu jeito. Amados irmãos, nesta sessão, nós temos uma catástrofe devido descuidar a santidade de Deus. E mais na frente, como já falamos, tem essa instrução acerca de vinho e bebida forte não tomar. Pode ser que seja só restrito no âmbito do tabernáculo. Então, quando era sua vez para servir no tabernáculo, tinha que abster para que não perdesse um pouco o foco e a seriedade, fosse mais leviano. Mas veja que inclui mais do que isso, porque diz aí no versículo 10, a razão que o sacerdote não deveria se embriagar é para fazerdes diferença. Lembra essa ideia de distinção, separação, capítulo 20? Deus tinha separado os levitas, e dos levitas separado Arão e seus filhos. Deus tinha separado eles para um serviço especial. E porque Deus tinha separado eles, era para eles terem uma vida ainda mais separada do próprio povo judeu. Uma vida mais diferente do que os próprios levitas, seus colegas. Tudo porque Deus é diferente. E no pecado de Jeroboão, o primeiro rei do reino do norte, quando rebelaram contra o reino de Davi, devido aos pecados de Salomão, nós notamos que Jeroboão instituiu o bezerro de ouro e constituiu sacerdotes dentre o povão e estabeleceu feriados religiosos conforme a sua própria imaginação. Não é se esse dia vai ser bom. O que é isso? Ele fugiu daquilo que foi prescrito. Ele até tinha recebido uma promessa de Deus que se andar nos caminhos do Senhor, iria receber uma dinastia semelhante à de Davi. Mas ele não estabeleceu um culto ao Senhor em Siló, Siquém. Ele não reforçou os feriados religiosos. Ele não procurou levitas, mas fez tudo de qualquer jeito conforme o seu bem entender, sincero, mas reprovado. E como eu falei ontem, irmãos, nessa questão de bebida, a segunda coisa, versículo 11, a segunda razão que o sacerdote não deveria se embriagar, além de ser distinguido, separado, é para ensinar. E nesse ensinar incluía a questão de decisões jurídicas. O sacerdote, na teocracia, também tinha papéis
de papéis jurídicos. Então, quando tinham a causa entre judeus, apresentava ao sacerdote que conhecia a lei, então poderia decidir a causa à luz da palavra de Deus. E também a questão de ensino, como já falamos dos anos sabáticos, enfim. Então, era para os sacerdotes manter todos os recursos mentais para poder exercer e se esmerar no trabalho, no ministério para o Deus Santo. Nós temos então aqui essa proibição de bebida para os sacerdotes. E lembramos o que falamos essa noite, a discussão da atualidade até entre batistas regulares. Que coisa! É se pode tomar uma daqui de vez em quando com os colegas. Ou talvez até fazer evangelismo junto com aquela roda de escarnecedores. Mas não são escarnecedores, não. São pai de família que estão lá tomando alguns e não estão escarnecendo, não. E como notamos, o problema que nós perguntamos é que se pode tomar um tanto enquanto não se embriague, mas à luz da santidade de Deus, o problema fundamental não é a embriaguez, o problema fundamental é a socialização. Por que é que quer fazer essa prática? Não é porque os outros fazem. Irmãos, isso daí já reprovou, porque tudo que façamos deve ser feito para Deus. E para ser agradável a Deus tem que estar regido pela palavra de Deus. E 1 Coríntios 10, 30 e 31 diz que tudo é regido pela palavra de Deus, até as coisas que a palavra de Deus não aborda diretamente, engloba debaixo da glória de Deus. E eu não posso beber bebida alcoólica para a glória de Deus. Por quê? Porque é uma prática do mundo que vai comprometer o domínio próprio, que é uma evidência do Espírito Santo em minha vida. Mas, além disso, a própria vontade dessas práticas, daquela saia um pouco mais curta, daquela roupa um pouco mais apertada, por quê? Não é porque não tem um conceito da santidade. Irmãos, nós não devemos nos preocupar assemelhar-se às práticas, às paixões, os costumes do mundo. Por quê? Porque nós somos um povo que pertence ao Deus Santo. Agora eu quero que os irmãos também percebam, além do perigo da adoração para o Deus Santo, que aqui nesse capítulo 11, nós temos uma segunda parte que nos leva a compreender que a santidade de Deus não é uma coisa meramente mecânica, que o culto ao Senhor, que é agradável ao Senhor, não é só aquela que é absolutamente regida pela palavra de Deus, mas que inclui a intenção humana. A partir do capítulo 10, versículo 12, nós temos uma segunda situação que fugiu do padrão regido por Deus. Veja aí, versículo 16. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Chave para compreender o que acontece aqui é que lembra que a oferta pelo pecado, uma parte era oferecida no altar, mas a outra parte era para os sacerdotes se alimentar daquele animal no lugar consagrado. Então não podia levar para os seus amigos e fazer um churrasco mundo afora, tinha que ser nas imediações do tabernáculo, mas era para eles almoçar, tomar refeição do restante daquela oferta pelo pecado. E Arão não fez isso. Arão
incendiou por completo aquela oferta. Fugiu daquilo prescrito por Deus. Mas não foi morto. Por quê? Versículo 19. Moisés ficou chateado com Arão, questionou Arão, e versículo 19, respondeu Arão a Moisés: eis que hoje ofereceram a sua oferta pelo pecado e seu holocausto perante o Senhor. Tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? E Moisés então ficou por satisfeito. Arão disse: eu não tomei porque hoje a santidade do Senhor foi violado e eu não me senti à vontade para compartilhar dessa oferta. Foi um desvio da legislação, não por despreocupação, mas por preocupação pela santidade de Deus. Preocupado com Deus. Essa decisão foi feita à luz de Deus. Não foi conforme a sua vontade, mas ele decidiu porque temia ao Senhor. Então, na primeira parte do capítulo, nós temos um desvio por descaso. Na segunda parte, um desvio por seriedade. E então nós entendemos que a santidade do Senhor não é uma lei fria, mas inclui a dinâmica humana, inclui o comportamento santo do povo de Deus, inclui a dinâmica humana, a intenção do adorador, e que qualquer adaptação, qualquer novidade, seja intencionalmente calculado para a glória de Deus, preocupado com a pessoa de Deus. Hoje, irmãos, nós vivemos num mundo em que tradição já é descartada por ser tradição. Mas por que é que nós temos as tradições? Devemos pensar duas vezes antes de descartar a tradição. Por que um palco tão elevado, um púlpito tão elaborado? Será que é só tradição antes de descartar e botar um tamborete e uma bermudazinha para alguém trazer um discursozinho? Devemos pensar, mas por que um púlpito num palco elevado? É claro, para exaltar a palavra de Deus pregada. Essas tradições foram calculadas para a glória de Deus. Novamente, ter púlpito ou não foi regido pela palavra de Deus, mas nossos pais na fé, preocupados pela santidade de Deus, numa seriedade com o culto a Deus, calculou, estabeleceu, inaugurou certas práticas. E se nós repetimos as tradições sem o entendimento, sem a justificativa, nós falhamos. Não é motivo de simplesmente descartar. Antes de descartar, substituir ou adaptar, devemos procurar entender por que tem e bolar, planejar algo que seja melhor para o Senhor. Irmãos, domingo é um dia muito bom para ir para a praia. Por que não alterar a nossa tradição? Deve ser muito mais do que é dia de feira no meu interiorzinho. Deve ser muito mais do que algo para mim. Irmãos, a santidade do Senhor nos leva
a entender que Deus é distinto, Deus quer que seu povo seja distinto, diferente, consagrado ao Senhor. Que nós individualmente nos consagremos ao Senhor, que nossas famílias sejam consagradas ao Senhor. Que nossa igreja seja consagrada ao Senhor. Para os descrentes que porventura esteja em nosso alcance, entendem que a santidade do Senhor impede qualquer audiência, acesso, benefício eterno da bondade de Deus. A santidade do Senhor vai levar ao incêndio perpétuo, chamado Lago de Fogo, Apocalipse capítulo 20. Isso porque o impuro nem tem o perdão de pecados, um sacrifício, um sacerdote, Jesus Cristo, para lhe conceder audiência ao único Deus vivo, verdadeiro, soberano, eterno, santo. Então, se você é descrente, você está muito aquém do padrão de Deus, da pessoa de Deus. Mas Jesus diz: vinde a mim todos. Todos. E desta ótica, vinde como estais. Jesus interagiu, não socializou, mas interagiu com todo tipo de gente. Até uns que os fariseus e publicanos nem consideravam gente. E Jesus fez isso para convidar e alcançar todos. Vinde a mim todos como estais, para se arrepender, ser perdoado, receber Jesus como Salvador, passar a ser um crente confiante por completo nele, para acesso a Deus Pai. Mas depois que conhecemos ao Senhor, nós não aproximemos a Ele como estais. Nós somos convidados e exortados a um culto racional, um culto santo, não somente formal, mas a vida toda, o dia todo, a semana toda. Um povo consagrado. E a consagração do povo de Deus não é qualquer coisa que vem à minha cabeça com sinceridade no meu coração, porque Deus sabe que meu coração é bom. Não, irmãos. Devemos ser regidos pela palavra de Deus. E tudo que não é claramente explicada pela palavra de Deus deve ser feito com sabedoria, cuidado, seriedade, acima de tudo, para Deus. Então não é o que eu quero, o que nós queremos, o que achamos melhor, mas a pergunta deve ser: como é que Deus quer? Não é uma lei fria, como nós observamos nessas duas cenas de Levítico 11. Um desvio, por descaso, foi incendiado. Outro desvio, por seriedade, preocupação, temor ao Senhor. E nesse caso foi aceito e satisfeito, porque foi à luz, foi preocupado com a santidade do Senhor. Que Deus conceda a seu povo uma reverência no culto. Não é um medo, mas uma reverência, um temor ao Senhor, que nos leva a tratar Deus com toda seriedade, com todo respeito, sem brincadeiras. Ele nos chama de filhos, amigos, temos audiência contínua,
a Ele por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele convida essa intimidade, mas essa intimidade não significa levianidade. Essa audiência não significa falta de respeito. Veja, irmãos, a delicada diferença entre aproximação e irreverência. Mas como é isso? Irmãos, toda criança precisa aprender até onde se brinca com o avô, com os idosos. Sabe aquele vovô de todos as crianças da igreja, talvez esteja sentado aqui na primeira fileira. Mas aquela aproximação e carinho tem seu limite, que não pode atingir o respeito pela idade, pelo ancião. Irmãos, multiplique isso com o nosso Pai Celestial. Ele quer que nós nos aproximemos a Ele em alegria, regozijo, gratidão, familiar, mas não leviano nem irreverente. Que Deus nos ajude a andar nesse meio termo, andar na santidade para com o único Deus, nosso Pai Celestial. Oremos. Pai Celestial, louvado seja o Senhor pelo acesso que nós temos, aberto e finalizado, concluído, consumado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Louvemos ao Senhor que Jesus convida até as crianças para vir a Ele. Que sejamos como crianças em sinceridade, devoção, dedicação, mas que sejamos como adultos no cuidado, na instrução, na santidade. Tenha misericórdia de nós, perdoa-nos dos nossos pecados e nos leva, Senhor, a um povo, uma igreja, uma associação de igrejas, um cristianismo autêntico que reflete e vive a santidade ao Senhor. Tudo isso oramos gratos por intermédio de Jesus. Amém.